como que foi seu primeiro show? Aonde que foi? Nossa. Gente, eu fiquei muito nervosa. Não, primeiro eu quero saber o primeiro show dela em barzinho primeiro. Quando ela cantou. Que foi a primeira experiência com o público. Lá, vamos puxar. Eu lembro. Muito nervosa, muito. Hoje em dia já é uma coisa que eu faço tranquilamente, né? Natural. Mas no começo, nossa, eu ficava nervosa. Eu lembro que eu cantei em um barzinho lá em Uruaçu, pra frente de Anápolis, né? Que na Sim. época eu tinha um namoradinho lá e tudo mais. E aí fui cantar lá no barzinho. Gente, que nervosismo, pelo amor de Deus. Sentei no banco assim, travada, nem mexia. O rapaz tocando violão e eu cantando, olhando pra baixo, assim. Então as coisas vão evoluindo muito, né? Ainda bem, graças a Deus. Nossa. Assim, eu cantava, mas ainda era uma coisa que não era natural, né? Sentia muita vergonha de público e tudo mais. E a minha primeira apresentação como DJ também foi assim, mas já foi um pouco diferente. Em barzinho eu toquei pra um número razoável de pessoas, mas meu primeiro show foi com muitas pessoas, muitos mesmo, milhares de Ei, pessoas. Aham. Então, assim, eu cheguei e levei um choque muito grande, porque, poxa, minha primeira experiência já é algo grandioso, sabe? O meu primeiro evento que eu toquei foi em Quirinópolis, na boate lá, Leopardos, e lotado de gente, não cabia de gente mais, não entrava. E eu, gente, e agora, o que é que eu faço? Tipo assim, toquei, fiz minha performance, mas querendo ou não, com aquela coisa no adrenalina lá estômago, no. sabe? De, nossa, estão confiando no meu trabalho, me contratarem. E será que esse tanto de gente veio pra me ver, sabe? E pensando um monte de coisa na cabeça. E os shows sequentes após esse também lotado de gente, então foi uma coisa que muito novo pra mim, mas que eu fui me adaptando, sabe? E não adianta, no começo a gente não é ótimo, maravilhoso no que a gente faz. Eu errava muito, já deixei a música parar, morria de vergonha, a gente subia no palco e eu, assim, conversava vergonhosa. E, gente, sério, a gente erra muito no começo. E é normal, né? É, claro, Errar um é monte de tudo. humano, já aconteceu muito de, sem querer apertar um botão ali, a música parar, todo mundo ficar olhando assim pra ver o que, que aconteceu. Calma, faz parte da É, performance. então acontece essas coisas, mas eu já senti muita, muita vergonha, viu, gente? Imagino. Eu falo isso pra todas as pessoas que tiverem um sonho de ser cantores, DJs, não desistam. No começo é desse jeito mesmo, mas a gente vai evoluindo com Eu o tempo. acredito que é tudo na vida, né, Jota? Tudo. Tudo. Você vai deixar você ficar perfeito pra você começar? Você acha que você começou tarde demais, né? É verdade. É o tempo, né? A gente vai. Naturalmente você vai ter insegurança, de medo de errar, porque é a primeira vez, é a primeira vez em Tudo que é tudo, é novo. algo Sim. novo, né? Aham, sim. É, Mas e a gente vai evoluindo muito com o tempo, né? Isso. Eu vejo, eu paro às vezes pra analisar a minha evolução, porque eu comecei a ser DJ, eu tinha 15 anos. Então, assim, eu era uma criança, comecei Caramba! tocando menor de idade. olha, Eu era DJ menor de idade nos eventos. Eu tinha 15 para 16 anos. Então, assim, e esse mundo, né, da noite traz muitas coisas que, assim, às vezes as pessoas se perdem, porque, querendo, vocês sabem, é muita coisa. E coisas Tem muita coisa boa e muita erradas, coisa ruim. muita coisa muita boa coisa e muita fácil, coisa. muita coisa. Isso. E assim, muitas às vezes as pessoas chegavam e me ofereciam coisas que eu não quis, mas talvez se eu tivesse aceitado, teria ido pra, sabe, Outro desviar caminho, Outro né? para outro caminho. caminho. Então, assim, a gente tem que saber muito lidar com essas coisas. Eu era uma criança, né? 15 anos. Então, assim, eu tive que passar por várias coisas. Vocês acham que DJ nunca me sabotou? Os mais velhos já mexerem em equipamento, pra eu chegar e não saber mexer, ou pra eu passar uma vergonha, No ou sabe? começo ainda com a pessoa assim, a pessoa não tem nem 18 anos. É, Você ainda. tava lá entre os 15 e os 18, 3 Isso. anos de experiência ali, mas Uhum. muita gente quer. Eu, assim, né, nunca citei nomes, mas os DJs mais antigos da minha cidade, eu chegava pra tocar e eram os que me sabotavam mesmo. Aí eu quero saber, esses DJ hoje, como é que eles estão? É, deu uma mudada, né? Porque eu acho que eles não achavam que ia durar tanto tempo, né? Que eu ia permanecer no trabalho, que eu ia evoluir dessa maneira, que eu ia realmente levar a sério, né? Aham. Porque é o trabalho da minha vida. Eu ganho, hoje em dia, consegui pagar minha faculdade com o trabalho com a música, né? No caso. Eu me Foi. formei com o dinheiro da música. Então é uma coisa que mudou minha vida, E sabe? sua mãe e seu pai, eles não Pois é, achavam meio ruim, não? Tipo como é que. assim, É, exatamente. você é nova e novinha, na noite trabalhando de DJ, Te que foi? acompanhava, te apoiava, como é que era? Então, meu pai e minha mãe se separaram, eu era muito novinha. A gente tinha acabado de mudar para Rio Verde. Então, eu sempre tive só minha mãe e minha irmã. E minha mãe sempre me apoiou muito em tudo, sabe? Ela falou: não, é isso que você quer, é esse seu sonho, vai, faz os cursos. Porque eu fiz, né, alguns cursos. Fiz depois do meu amigo, que eu falei para vocês que me ensinou, fiz alguns cursos e tudo mais. Minha mãe sempre me apoiou muito. Em alguns shows ela vai e tudo mais. Então, isso não foi uma coisa difícil para mim, sabe?
Mas meu pai, eu acho que não aceitaria, não, se ele ainda tivesse presente na minha vida, sabe? É porque ele não é uma pessoa presente, é só eu, minha mãe e minha irmã. E minha sobrinha. Só mulheres. A casa das 4 mulheres. Só a gente. Mas aí, assim, sempre foi uma coisa que nem eu falei pra vocês, mudou a minha vida. Então, acho que a minha mãe foi vendo, né? Que eu colocava as coisas dentro de casa, que nunca faltou nada, e que isso vinha da música. Então, cada vez mais ela ia apoiando cada vez mais, sabe? Então, Entendi. E quando você faz algo que você gosta, sim, parece que nem é diferente. trabalho, né? É muito diferente. Eu gosto bastante do que eu faço. Não, claro que Muito. rala, claro que é difícil, claro que tem dificuldade, mas você Sim. faz aquilo com vontade, né? Aham. Lógico, não deixa de Diferença. ter o compromisso, né? De orar, Exatamente. e contratante, as pessoas. E É, vender, você vendeu o projeto, que aí, naquele início, eu acredito que você não tinha seus produtores ainda, né? é, Como que foi essa caminhada, quando que sim, eles entraram? e até hoje bastante coisa também que chega em mim, né? E cabe a mim resolver, que eu fico meio assim, falo, não, eu que tenho que pegar e resolver tal coisa. Mas no começo, gente, que nem eu falei pra vocês, eu passei bastante coisa que eu não queria ter passado, por ser muito nova, né? Eu tinha 15 para 16 anos. Muitas coisas ruins aconteceram, experiências negativas com contratante, e essa questão de até de assédio mesmo, de muitas coisas que eu não queria ter passado, sabe? Aham. Situações que me colocaram, entre aspas, contra a parede, sabe? Desconfortável, né? Isso. E aí algumas coisas ruins aconteceram, mas que foram me ensinando com o tempo, sabe? Que eu tenho que ter cuidado com as pessoas, que não é todo mundo que quer o nosso bem, não é todo mundo à nossa volta que torce a nosso favor, né? Então eu fui aprendendo a lidar com essas coisas com o passar do tempo, mas não pensem que não, eu passei muita coisa ruim também. Que nem o que eu falei pra vocês, as pessoas se sabotavam e tentavam queimar e tudo mais, e com o tempo eu fui mostrando. E nessa caminhada, você teve caso de assédio antes dos 18? Sim. É uma coisa que eu até contei no outro podcast, que é, tipo assim, é uma coisa que me deixa desconfortável, mas que depois do tempo eu aprendi a lidar, então que não me incomoda mais contar. Teve um evento que eu toquei em Cachoeira Alta, né? E que eu ia sozinha. Então, assim, eu sempre fui muito aventureira, que nem quando era em outros estados, outras cidades, eu sempre ia sozinha de ônibus. Uma vez ou outra, alguma colega minha ia junto, mas na maioria não. Então, eu sempre era muito sozinha. E nesse evento eu fui sozinha. Tinha uma amiga na própria cidade, mas ela não tava ali na hora do evento e tudo mais. E antes eu tinha um defeito muito grande que eu deixava pra acertar os eventos no final. Hoje em dia não, é outro ponto que mudou. Antes de receber os 100%, 100% eu não vou no evento e tudo mais. E nessa época era assim, e aí eu deixei pra receber lá. E aí na hora de resolver, eu cheguei, né, no contratante e tudo mais, pedindo pra resolver. E aí ele pegou e tava num camarim, né, que era tipo uma sala. E aí ele fechou a porta lá, e eu lá dentro, e eu já olhei assim, né? Fiquei meio perdida. Aí ele falou assim, que só acertaria comigo se eu tivesse alguma coisa com ele. E eu fiquei desesperada. Tipo assim, aí na hora eu já procurei uma janela, uma porta, e gritei uma menina que tava passando na hora. E aí a menina entrou lá dentro e foi a que me deu, tipo assim, a salvação. Socorro. É, uhum. E aí acabou que, final da história, eu nem recebi tudo. Então, com isso, eu aprendi muita coisa, sabe? Que eu tinha que sim que ter pessoas por perto, que eu tinha que ter uma malícia maior, né, da vida, que nem todo mundo é bonzinho, que nem a gente pensa, né? Então, eu fui aprendendo muito com essas coisas.